Esse trabalho foi bem interessante, foi do último congresso que eu consegui ir antes da pandemia, né? Foi o Congresso Europeu de Imagem. E então eles apresentaram esse trabalho justamente estudando o sinal da medular em gatos e tentando correlacionar com doença renal, né? Se tinha relação ou não. Eles estudaram 84 casos, aí eles chegaram à conclusão, né, na descrição desse trabalho, que quando o sinal da medular ele é mais espesso, ele é mais evidente, ele é mais brilhante, eu tenho mais relação com doença renal. E quando desse sinal, né, ele é mais sutil, né, ele é mais fininho, ele é mais delicado, a gente não tem tanta relação com a doença renal, né? Então, o que eu já pensava antes, né, de ver esse trabalho, eu acabava fazendo essa associação. Quando esse sinal da medular ele é muito destacado, ele é muito hiperecogênico, a gente se preocupa mais. Quando ele é discreto, a gente se preocupa menos, né? Mas eu sempre vou descrever no laudo e vou colocar essa informação, se ele é discreto ou se ele é bem evidente. Ó, nesse caso, eu considero discreto, né? Ele é fino, né? Ele é bem delimitado, fininho, e ele tem uma ecogenicidade semelhante à cortical, então ele não é super destacado, né? Então, provavelmente, um achado de exame, né? Um gato jovem, não tinha sintomas urinários, né? Então, provavelmente, aquele gato normal que tem o sinal da medular. Este aqui também, ó, ele tem o sinal da medular um pouco mais hiperecogênico, mas a cortical também é mais hiperecogênica. Esse já é um gato mais obeso, né? Ele já tem bastante gordura no subcutâneo, né? Então, um gato que tem uma gordura acumulada maior e provavelmente esse rim também com uma infiltração de gordura, e o sinal da medular é presente, mas não tão evidente. E ureia e creatinina estavam normais, né? Então não tem alteração de função, tá? E o sinal da medular, a gente nunca pode falar sempre em biologia, né? Mas pelo menos a grande maioria dos pacientes, ele é bilateral, né? A gente vê nos dois rinzinhos, né? E os dois, nesse caso, bastante semelhantes. Então, provavelmente também achados de exame, tá? Esse paciente, olha como é muito mais brilhante, né? Esse sinal da medular, ele continua sendo fino, né? Mas muito brilhante, muito hiperecogênico, destaca muito. Tanto o rim esquerdo como o rim direito, né? A imagem do rim direito não ficou tão bonita, mas o sinal da medular é bem evidente. Um paciente jovem, né, com 10 meses, né, tem ainda creatinina e ureia normal, e ele tem o agravante de ter efusão, né, presença de líquido livre na cavidade abdominal. Então, um gato jovem com efusão abdominal e com o sinal da medular muito evidente, infelizmente a gente tem que pensar, né, na possibilidade da PIF, né, da peritonite infecciosa felina. Desculpe. Esse aqui, ele tinha, né, a sorologia para PIF como positiva, né, então ele tinha o exame de sangue positivo para PIF e o sinal da medular, ó, bem hiperecogênico, né, bastante destacado, tanto no rim esquerdo como no rim direito. Então, a gente, infelizmente, né, associa com a PIF, né, um gato também jovem de 1 aninho de idade, tá? Então, a gente coloca no laudo e tenta graduar, se é discreto ou se é hiperecogênico, né, se é evidente. Um outro achado que a gente pode ter em gatos, em cães também, mas em gatos é o infarto renal, né? O que é o infarto renal? É quando ocorre uma obstrução, né, uma oclusão de uma artéria arqueada ou uma interlobar, e com isso forma-se esse trombo, né? Então impede a circulação para a região onde essa artéria iria irrigar, né? Então, se eu tenho perda de vascularização, eu tenho perda de sangue, tenho perda de célula, né? Tenho morte dessas células. Então, esse tecido fica aqui no infarto agudo, né? Vai ficando cada vez mais escuro, né? Tem uma morte tecidual. Esse tecido ele vai ser substituído por um tecido fibroso, né? Um tecido cicatricial. Então, um infarto agudo, ele tende a ser hipoecogênico, né? Uma ecogenicidade diminuída. E o infarto
quando ele já é mais crônico, já mais organizado, geralmente ele é hiperecogênico, e ele pode causar ou não, né, essa identação, né? O que a gente quer dizer com isso? Com uma irregularidade, né? Tem uma depressão do contorno, isso pode ou não acontecer, né? E alguns trabalhos provam para a gente, né, que esses infartos, eles podem estar relacionados a outras patologias, né? Então, o hipertiroidismo, uma neoplasia ou uma miocardiopatia, né, que pode formar um trombo e esse microtrombo chegar no rim e causar o infarto, tá? Então, esse trabalho mostra isso para a gente, e é um trabalho interessante porque eles estudaram 600 gatos, né? E desses 600 gatos, 309, né, tinham infarto, né? E eles fizeram, então, essa pesquisa para uma cardiomiopatia oculta, né? Que esse gato não tinha sintoma, mas o infarto renal poderia ser, né, uma indicação de um problema cardíaco. A gente não tem essa casuística tão alta, né? Porque aqui 50% dos gatos tinham infarto. A gente tem também na rotina, mas não é tão alta essa incidência, com certeza não. Pus aqui um infarto clássico, né? Esse triângulo hiperecogênico, então já é um infarto organizado, né? Já cicatrizado, então a gente vai ter essas áreas triangulares, pode ter um, pode ter vários, ele pode não ser tão bonitinho, tão organizado, né? Então a gente tenta descrever, né, dizer quantos tem, em que região do rim que está, para que nos acompanhamentos a gente saiba como isso está evoluindo, tá? Coloquei esse filminho, vamos ver se ele passa, porque quando a gente liga no zoom, dá uns tilts. Então ele vai carregar primeiro e aí depois eu acho que ele passa. Aí, né? Então a gente tem um rim que tem vários infartos, né? Um rim todo irregular, tem infartos mais fininhos, aqui tem os infartos maiores, né? Áreas maiores, hiperecogênicas, então acaba ficando um rim, né? Vou passar de novo. Né? Um rim todo irregular, com essas áreas de reentrância, né? Onde tem os infartos. Então aqui eu tenho vários, né? Então esse gato talvez pudesse passar por uma avaliação cardiológica, né? Para descartar a possibilidade de uma cardiopatia. Doença policística, isso a gente tem bastante, né? É uma doença que tem uma incidência alta, né? Infelizmente, principalmente nos persas. É uma condição hereditária, deixa eu pegar a ponteira de novo. É uma condição hereditária autossômica dominante, né? Então ela acomete rins, fígado e pâncreas, né? Então eu vou ter cistos nesses 3 órgãos. É bastante comum em persa, né? Esses 40% eu fui atrás da literatura, tem literatura de vários países, né? Nos Estados Unidos, países do Oriente Médio, da Europa, né? E a maioria chega a 40%. Aqui no Brasil a gente não tem uma estatística, né? Mas com certeza a incidência é alta, né? Então os persas são os campeões, né, de doença policística. Outros gatos de pelo longo, como o himalaio, tem bastante. E o que a gente precisa lembrar é que dos seus cruzamentos, né? Porque às vezes a gente faz um gato que não tem pelo longo, mas ele teve um antepassado que tem essa genética e ele pode ter a doença policística, tá? O exótico de pelo curto, porque o exótico vem, né, do persa, ele é um derivado do persa. O British Short Hair também pode ter doença policística. O Ragdoll, apesar de ter, né, pelo longo, tem uma incidência baixa, mas sempre a gente vai associar a doença policística com gatos de pelo longo, tá? A progressão é lenta e irreversível, então a gente vai ter uma variação muito grande de apresentação clínica em idades diferentes. Nem todos terão insuficiência renal. Eu já fiz alguns gatos idosos, né, com doença policística, mas infelizmente não é o mais comum, tá? O mais comum é eles manifestarem a doença um pouco mais jovens, tá? Depende da quantidade de cistos. A gente vai ver vários casos, né, para vocês terem uma ideia como essa evolução é diferente de paciente para paciente. A gente já tem, né, um diagnóstico genético desde 2010,
né? Então, a gente pode mandar sangue desse gatinho a partir dos 20 dias, a partir dos 2 meses de idade, né, para o laboratório, e em 20 dias a gente tem o resultado, né? Então, se realmente ficar na dúvida, né, faz ultrassom, tem um cisto só, puxa, será que já é a doença policística ou não? Pode-se fazer esse teste genético, não é tão absurdamente caro, né? Então vale a pena, se for importante para o criador, né? Claro. Para o gatinho que é pet, né? Infelizmente ele vai precisar de cuidados, né? Mas o importante é saber se tem a genética ou não para o criador, porque esses gatos têm que ser retirados da reprodução, porque como ela é dominante, ela vai passar, né, para as próximas gerações. Então a gente, de preferência, eles teriam que sair da reprodução. Aqui um trabalho do Dr. Biller, né, que estudou bastante rim. Então, o rim já com uma doença policística bem importante, já bem avançada, né? Todo o rim prejudicado, né? Aqui esse cisto até deveria ser mais redondo, né? Esses outros já estão todos irregulares, porque eles acabam se comprimindo, né? Tanto cisto que aí eles deixam de ser, né, arredondados, que seria a definição clássica do cisto, né? Então é um rim que fica muito heterogêneo, né, pela presença de grande quantidade de cisto. Aqui coloquei um caso, que foi o único caso que eu fiz, que tinha doença policística, né, um persa, e com cistos nos órgãos possíveis, né, que ele pode ter no rim, no pâncreas e no fígado. O mais comum é rim e fígado, tá? A incidência maior é em rim e fígado, né? Então aqui um rim esquerdo, tem um cisto aqui, vários cistos corticais, esse aqui está mensurado, né, 0,9. Aqui em região de pâncreas, né, o parênquima pancreático, aqui o duto pancreático, e aqui a gente já começa a ver alguma coisa sobreposta, né, ao parênquima, que são esses cistos, esse mais ovalado, esse mais arredondado, né, esse aqui parece até meio que um septo, aqui outro cisto meio que se juntando a ele, né, então são cistos em parênquima pancreático. No fígado, aqui vários tamanhos, aqui um pequenininho, tem um maior aqui no fígado, né, de vários aspectos diferentes. No rim direito, né, esse aqui, o fígado tá aqui, ó, cranial para cá, né, então aqui o lobo caudado do fígado, e aqui é o rim encaixado no fígado. Então esses cistos estão todos na cortical do rim direito, né, então tem cistos nos 2 rins, no pâncreas e no fígado, né, aqui também provavelmente que estão se coalescendo, né, tem um septo aqui no meio. Então, um quadro clássico, né, da doença policística. Mas a grande maioria a gente vai ter em rim e fígado, né? Esse paciente tem 5 anos de idade, por enquanto função renal e hepática normais, né? A gente tem aqui um cisto relativamente grande, né, 0,8 nesse rim esquerdo. A gente pode ter material mineral, né, um sedimento mineral, um sedimento arenoso dentro desses cistos. Como achado de exame não vai alterar, né, a doença, não vai alterar a sintomatologia, é um achado de exame, né? Aqui um cisto menorzinho. Aqui num corte, ó, que a gente praticamente não vê cisto, né? Aliás, a gente não vê cisto, né? Então é um rim que tem poucos cistos, né? Esse rim esquerdo tem poucos cistos. No fígado tem um, né, medindo aqui 1,3 por 1 centímetro, aqui próximo ao diafragma, na porção cranial. No rim direito também tem poucos cistos, a arquitetura ainda está preservada. Aqui um outro cisto pequenininho de cortical também com material mineral. Então ele tem 5 anos de idade e tem pouquíssimos cistos nos rins e tem um cisto no fígado, né? Daqui a pouco a gente vai ver um outro de 5 anos para vocês verem a diferença da quantidade de cistos. Então provavelmente esse aqui vai ter uma sobrevida boa, né? Pensando aí na quantidade de cistos que ele tem até agora. Este aqui, ó, tem 5 anos de idade também, né? E olha a quantidade de cistos, né? São cistos grandes, organizados, né? Um do ladinho do outro. Eu praticamente não tenho mais parênquima renal, né? Então esse ele já tem uma sintomatologia importante. Por que que ele veio fazer ultrassom?
porque ele parou de comer, né, e fez uma lipidose, né, ele ficou ictérico, o fígado está bem hiperecogênico, já tem efusão na cavidade, né, abdominal, então um quadro muito mais grave e um gato da mesma idade do anterior, né, então a evolução varia muito de paciente para paciente, então não tem como a gente prever, né, quanto tempo esse gato vai ter de sobrevida, quanto tempo ele vai apresentar o sintoma, não tem como a gente saber isso, tá? Mas a gente precisa descrever no laudo e tentar, né, descrever da melhor forma possível, tentar quantificar esses cistos, principalmente para o acompanhamento, tá? Aqui, só para a gente ter um exemplo também de um SRD, né, um gatinho pretinho, né, de pelo curto, e tem cistos bilaterais, os dois rins com uma quantidade absurda, rins muito grandes, né, quase 7 centímetros de rim, e todo o parênquima repleto de cistos. Aqui, 2 cistos um pouco mais separados, né, que a gente consegue mensurar, mas toda a cortical repleta de cistos. Tinha no fígado, um grande também, então uma doença policística num gato SRD de pelo curto. Então ele tem antepassados que tinham a doença policística. Aí, seguindo na linha da presença de cistos, a gente vai falar do pseudocisto, né, perinéfrico. O que é o pseudocisto? Né, é um acúmulo de líquido subcapsular ao redor do rim, né? Aqui está o rim, e ao redor do rim a gente tem esse fluido subcapsular. E por que chama pseudocisto? Porque eles não são revestidos por epitélio. Né? Então, eu posso ter alteração de arquitetura do rim ou não, né? Depende do grau de alteração desse rim, a função renal também pode estar alterada ou não. Esse fluido, a grande maioria é um transudato puro, tá? A literatura fala para gente que pós-trauma eu posso ter urina, né, subcapsular ou em casos de processo obstrutivo. Eu nunca vi, né? Os que eu vi sempre foram transudatos. A causa, né, o que desencadeia ainda é desconhecido, mas gatos com doença renal crônica podem desenvolver esse pseudocisto, tá? Nesse caso desse meu paciente, que também é antigo, ele tinha 4 meses de idade, então eu imagino até alguma alteração congênita, né? O rim tem uma dilatação de pelve importantíssima, né? Ele já tem uma hidronefrose, pouquinha cortical, né? E o pseudocisto gigante. Né? Então, eu imagino que esse seja uma alteração congênita. Essa paciente, ó, com 16 anos, né? Então ela tem uma alteração renal, né? Uma diminuição de definição, um contorno irregular, né? Desse rim, só que ela não tinha uma alteração renal importante, né? O que chamou a atenção da responsável é que ela tinha um aumento de volume no abdômen. Quando ela deitava de lado, a barriga ficava abaulada, né, por causa desse rim imenso, ó, ele tem quase 9 centímetros de comprimento, quase 7 de altura, né, então todo esse líquido, né, ocupando esse espaço todo, né, fazendo esse volume, chamava a atenção da responsável. Aqui a gente vai ver o filminho. Peraí. Vamos ver se a gente tira. Está carregando. E aí a gente vai ver o rim, né, e todo esse líquido subcapsular, né, olha o rim com a sua alteração, né, e todo esse líquido subcapsular, bem anecogênico, homogêneo, né, não tem partícula em suspensão, então provavelmente um transudato puro, né, aquele bem transparente, tá, então nesse caso, né, não tinha alteração renal, foi um achado de exame. A gente pode drenar, né, esse cisto, né, então a gente coloca aqui uma agulha, né, observando com o ultrassom, sempre guiada pelo ultrassom, porque a gente quer aspirar o líquido, mas não quer encostar no rim, né, então a gente vai sempre olhando e vai drenando até chegar pertinho do rim, não dá para drenar tudo, mas melhora bastante. E por que a gente precisa drenar? Quando esse paciente fica desconfortável, porque às vezes é tão grande que ele para de comer pelo desconforto, né? Então a gente pode drenar. Aqui esse paciente era muito bonzinho, então não precisou ser sedado, né? Aqui a gente olhando com ultrassom aonde está a agulha, né? Uma torneirinha de 3 vias para a gente aspirar mais fácil. E aqui o transudato, ó,
um líquido absolutamente transparente, né? Então, ele só ficava desconfortável pelo tamanho, né? Pela compressão. E ele não fez cirurgia, o tratamento, a solução é cirúrgica, porque ele tinha uma nefropatia importante, os 2 rins eram comprometidos, então, infelizmente, não adiantava fazer a cirurgia. Então, eram feitas essas drenagens de conforto, já que ele não precisava ser anestesiado, para ele ficar bem. Então, quando ele parava de comer, era drenado esse líquido e era bastante, ó, foi drenado nesse dia 675 ml, né? Então, é muito líquido, né? É um desconforto muito grande. Mas não é comum, tá? Não é frequente, mas vocês precisam saber que isso pode acontecer, tá? As neoplasias renais, então, nos gatos, claro que a gente não é patognomônico, mas a mais frequente que a gente tem é o linfoma, tá? Então, eu coloquei 2 apresentações possíveis do linfoma. Essa é a apresentação nodular, né? Uma formação nodular, um rim que é pequeno, né? Tem 2 centímetros. E nesse rim pequeno, a gente tem um nódulo de 1,3 por 0,9, vascularizado ao Doppler colorido, né, um nódulo sólido, hipoecogênico. É claro que a gente vai fechar o diagnóstico com a citologia, né, mas a sugestão no laudo é de uma neoplasia. Quem vai dizer se é linfoma ou não é a citologia. Então, foi feita a citologia, era um linfoma mesmo. O outro rim não tinha nódulo, né, tinha um tamanho mais normal, né, o outro estava diminuído, um pouquinho hiperecogênico, mas um rim sem sinais de neoplasia. A vascularização estava preservada, e aqui a citologia, né, o filminho vai carregar, a gente vê ali o movimento da agulha, né, dentro do nódulo. Então, foi feita a citologia do rim e do linfonodo jejunal, que também estava aumentado, e veio compatível com linfoma, né? Então, a citologia, aí o paciente tem que estar anestesiado, tá? Porque o rim sangra bastante, então precisa ser feito com cuidado. Então, nesse caso, sempre anestesiado. E a outra apresentação do linfoma é essa aqui, né? Um rim muito grande, aqui com mais de 5 centímetros, com esse halo, né? Com essa margem hipoecogênica na periferia, um rim que tem, né, alteração morfológica, perda de definição córtico-medular, ecogenicidade aumentada, mas esse aumento de tamanho, né? E esse halo hipoecogênico chama atenção, tá? E quase sempre bilateral, quase sempre, né? A forma nodular não necessariamente é bilateral, mas quando essa apresentação, né, de rins grandes e com esse halo hipoecogênico, quase sempre é bilateral. A citologia também fecha o diagnóstico. Nesse caso, não foi feita a citologia, é o caso de uma colega, né, Giovana, que trabalha comigo. Esse paciente, ele tinha também linfonodos mediastinais aumentados, então mais um indício, né, que seja um linfoma. Então, lembrem dessas 2 apresentações do linfoma renal, ou nodular, ou esse halo hipoecogênico num rim bastante aumentado e de maneira bilateral.